Olá, alunos! Vamos falar hoje de um outro tema nessa aula 2 de tópicas especiais em engenharia elétrica. Vamos já começar introduzindo já os temas que vamos abordar durante esse curso, tá? E o primeiro deles, depois da introdução, de que vocês compreenderam o que vou propor para que vocês compreendam, né, o curso, já vamos entrar já nos tópicos aqui. Vamos falar de sistema de controle. Lembrando sempre ali está o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram trocar figurinhas, estamos aí disponíveis. E vamos então para a nossa segunda aula. Pois bem, sistema de controles. O que nós vamos ver nessa aula? Onde usamos o controle, certo? A história de todo o desenvolvimento das técnicas de controle, das mais simples e tal. Tá? O controle clássico, que certamente você já deve ter encontrado e já conhecido em controle 1, vocês têm controle 1 e 2, tá? Controles PID, que já é muito utilizado nas indústrias e tal, vocês devem saber um pouquinho a respeito também, eu acho que já. Conceito de estabilidade. O que é estabilidade? Em controle se fala muito de estabilidade, seja qualquer método de controle que você utilize. E o que é isso? Tá? E sistemas de controle no geral, tá certo? Então vem aí, vamos lá começar essa aula 2 de tópicos especiais em engenharia elétrica, certo? Pois bem, onde usamos o controle? Né? Temos aqui até um exemplo, né? Sistemas de controle automotivo. Acho que você já deve ter ouvido falar ou até mesmo deve ter dirigido em algum momento carros que tem um sistema de controle de que se ele sair, ele volta, né, do seu eixo ali, né, que você deixa, tá? Carros bem evoluídos têm isso já incluso, né? Aqui diz: o motorista percebe a diferença entre a direção atual e a desejada e ajusta o volante. O controle ali, né? Se você não tem esse tipo de sistema, o controle ali, quem que está fazendo isso é você mesma no volante, né? Você às vezes de repente, nossa, deu uma piscada aqui, opa, eu estava indo para perto do guarda-reio, deixa eu voltar. Tá, que tem sistemas já de carros que possuem isso. Tá certo? Então, nós usamos o controle em várias situações do dia a dia, se você pensar nesse modo. Correto? Vamos lá, então. Outra coisa também que usamos o controle, certo? Controle manual de uma pessoa controlando o gás ali, a temperatura do gás, né? Pode ser até às vezes no seu fazer ali do seu dia a dia, uma pipoca, ou então ferver o leite, né? Não precisa, né, colocar todo o gás. Ou então, como dizem nas panelas de pressões, né, de pressão, eu não sou muito fã de utilizar, eu tenho medo, mas não adianta colocar o fogo alto e a panela de pressão, eu estou consumindo gás à toa. Quem que faz o controle ali? Você, certo? Você. Mas o que acontece, né, que nem no caso ali, que eu estou fazendo ali de um processo, né, de temperatura, o que acontece se o operador dormir? Ou então, se for no gás ali, você sabe o que acontece, certo? Você vai ali para deixar o leite, ele piscou, o leite já subiu. Nossa, mas eu só fui ali atender o telefone, eu só fui ali pegar um negócio. Não é mesmo? Não é mesmo isso? Então, vamos lá, então, começar. A possível solução para esse tipo de coisa, né, é substituir a máquina para realizar essas tarefas automaticamente, que nem ali alguém controlando a temperatura de algum local, né? Eu tenho uma máquina que tem um sensor que percebe ali quando está, ou então na automação de carros, né? Tem ali ele percebe que saiu do seu sistema de rota, ele volta ali para a estabilidade, né? Um controle de estabilidade ali do carro e tal. Carros mais avançados têm isso já, né? Até lá fora isso já tem que estar incluso na compra, tá bom? Não é um adicional, né? E também às vezes um controle automaticamente seria o micro-ondas, né? Eu sei que o leite vai, se eu coloco 15 segundos, o leite vai estar quente. Se eu passo de 15, aí já ferve, né? Você tem um controle ali do digital ali, certo? Bom, na automação, né, é a tecnologia que usa comandos programados, então, para operar um determinado processo usando informações de sensores para gerar sinal de realimentação. Tal sinal será usado para determinar quais comandos devem ser executados. A tecnologia é usada para implementar um cérebro virtual. O tal chamado cérebro é controle, chama-se controle. Então, você que deve ter feito controle 1, que seja no mínimo, vai entender então
que essa cadeira realmente tem um peso muito, mas muito grande em vários desenvolvimento de tecnologias aqui na humanidade, tá? Lembrando também, controle e automação, tem até formação específica nisso, né? Controle é o cérebro, né? O cérebro, automação é tecnologia, tá? Pois bem, vamos então aqui usando controle e automação. Aí já começa aqui alguns exemplos já, né? Um controle automático, a temperatura aqui, né? Aquele carinha que ficava aqui manualmente, agora ela é controlada automaticamente por meio de sensores. O sensor lê a temperatura, envia informação para o computador controller, que pensa como um cérebro, e esse computador, então, controller, toma a decisão e envia informação da sua decisão para a válvula abrir ou fechar ou não mover-se, tá certo? Nossa, professora, mas isso, se eu quiser saber disso, faria engenharia de controle e automação. Não é bem assim. Lembrando, o tópico aqui, né, tópicos especiais de engenharia elétrica, é abrir o seu leque, ou seja, você pode atuar nessa área mesmo não tendo a formação específica. É apenas compreendendo melhor as cadeiras que você fez até o momento, ou então até implementando com outras cadeiras e tal, de outros lugares que você pode, tá certo? Vamos lá então. Pois bem, utilizando também o controle automático na parte robótica, né? Temos toda a parte robótica que utiliza o sistema de controle, tanto lá fora, né, em satélites, robôs, painéis solares, que é muito utilizado, né, em energias renováveis. Então vamos lá. Então, a utilização de controle e automação já vinha até a parte de humanoides, né? Essa parte da engenharia de controle no Brasil não tem especificamente uma formação de graduação em engenharia de controle, mas tem sim ramos para a parte de pesquisa e desenvolvimento, mestrado e doutorado. Não é à toa que minha área, que é mecânica espacial e controle, né? Meu foco aqui é o controle principalmente. Então, vamos falar um pouquinho mais dela. A engenharia de controle é muito ampla e pode ser utilizada em diversas áreas, né? Como a gente viu ali nos exemplos. Também na engenharia ambiental, certo? Na aeronáutica, na biomédica, né? Na biomedicina, na civil, na elétrica, na mecânica naval e química, e em outras áreas também, como biologia e economia, certo? Pois bem, o que mais podemos falar de controle? Sistemas de controle, sua história, como que surgiu, como que foi vindo todo se desenvolver, as técnicas que você aprendeu lá em controle 1 e depois controle 2, já soube já que aqui não se aprofunda muito em controle, infelizmente, porque eu acho que é uma das matérias mais especiais que se tem em qualquer curso de exatas. Você pode estar perguntando, professora, sua formação não é física? Sim, e eu conheci controle no meu 3º ano de graduação, quando, né, fui aceita numa bolsa de extensão científica no INPE, e meu orientador, que foi até o doutorado, me apresentou o gato, certo? Física não estuda nada de controle, estuda sim, séries, Fourier, não sei o que, toda a parte matemática, mas não especificamente controle. E esse meu orientador, que também é físico, ele é nessa área e me apresentou o gato e me deu ali, toma, estuda capítulo tal, e conversamos. E aí eu conheci e me apaixonei por controle. Vamos lá então fazer um pouco de história. O controle surgiu, né, com esses senhores antes responsáveis pelo avanço do cálculo, né? Esses senhores como Pierre-Simon Laplace, Jean-Baptiste Joseph Fourier, Augustin-Louis Cauchy, eles desenvolveram o cálculo de um jeito muito avançado. O cálculo iniciou-se ali com Isaac Newton, certo? Quando ele criou toda a parte ali da física, né? Da parte mecânica, ele mostrou o cálculo, ele criou o cálculo para mostrar e comprovar seus cálculos. Em cima disso, esses 3 cientistas, eles avançaram um cálculo, todo o desenvolvimento mais avançado. E com esse avanço veio então já o controle atuando. Vamos lá, foi a Revolução Industrial no século XVIII, com o desenvolver de processos industriais, que deu um impulso ao desenvolvimento de técnicas de controle. Ou seja, olha só que interessante, né? Na Revolução Industrial, quando nós passamos da labura, do laboto, da mão, né?
do trabalho manual, certo? Do laborar manual, passamos para máquinas a vapor. Precisava essas máquinas a vapor terem um controle a respeito, né? Terem todo um processo ali de início, meio, fim do que aquela máquina fazia, senão poderia causar inúmeros acidentes. Não é à toa que sim, a Revolução Industrial, a primeira, causou inúmeros acidentes e mortes e tal, né? Porque até adaptar bem essas máquinas a vapor foi um processo. No início, né, se destacaram James Watt, que ele fez o pêndulo de Watt. Isso foi o controle da velocidade de uma máquina a vapor. Ou seja, ele criou um pêndulo aqui todo estiloso. Se você jogar ali no Pai Google, tem até no YouTube, né, todo o desenvolvimento da pesquisa ali, do negócio em ação, né? E isso ele via ali, se tivesse muito quente, o negócio estaria muito girando, era perigoso chegar ao seu limite e ter uma explosão. Então James Watt já foi pensando ali em controle, através do controle da velocidade de uma máquina a vapor por meio do seu pêndulo de Watt, certo? Depois, com isso, foi aparecendo mais ainda, né? Maxwell, com a análise de comportamento dinâmico dos sistemas de controle, Maxwell trouxe as equações diferenciais na análise de sistemas dinâmicos. Depois veio Hofstadter, que é o controle primitivo, né? Desenvolveram técnicas que permitiram determinar diretamente a estabilidade. Não sei se você já deve ter esbarrado com esses dois no controle 1, acredito que sim, que isso é os baby steps do controle primitivo, o lugar das raízes, certo? Aquele couch também, depois a gente vai acabar esbarrando também. E aí apareceu Black, que é o controle clássico, esse senhorzinho aqui que descobriu a realimentação negativa em malha fechada. Até o controle primitivo ali, os documentos, lugar das raízes, o teorema de Cauchy, não sei o que, tudo isso era em malha aberta. Agora, com Black, ele que estipulou o controle clássico, ali já era a realimentação do sistema, essa malha fechada, certo? Pois bem, depois disso, com o controle clássico, foram surgindo então mais e mais senhores que foram desenvolvimento deste tipo de controle clássico. Os nomes do controle clássico são Bolt, certo? Nichols e também Evans, né? Métodos para sistemas de controle. Você sabe muito bem o diagrama de Bolt, né? O diagrama de Nichols. Você tem o Evans também, tá? E vamos lá, depois disso, né, o controle clássico, vamos falar mais a respeito do controle clássico, que certamente você esbarrou em controle 1 e controle 2. Controle clássico, a partir de 1930, ele surgiu. Se caracteriza por serem definidos através de procedimentos gráficos, tá? E é muito útil, foi muito útil e ainda é muito útil antes do computador. Tá? Pois bem, alguns métodos são o que? Resposta em frequência, lugar das raízes, função de transferência, transformadas de Laplace e Z, e outros também. Nós temos também alguns tópicos em cima de controle clássico, sistemas lineares e invariantes no tempo, modelo entrada e saída, né, que é o input-output, mas aqui lembrando é single input, single output, uma entrada, uma saída. Domínio da frequência, comportamento de estado permanente, margens de estabilidade, certo? Esses são os tópicos do controle clássico. Além disso, tecnologias de suporte, computadores analógicos, sensores e atuadores, tá? Outra coisa também de controle clássico, os tipos de análise, né? Diagrama de Bolt, que foi até ali na foto dos senhores. Uma técnica simples para esboçar o comportamento aproximado entre amplitude e na fase de um sistema, cuja informação se encontra contida na função de transferência TS. E o critério de Knipes. O critério de Knipes se relaciona a resposta em frequência em malha aberta com o número dos polos estáveis do sistema em malha fechada. Critério de Hofstadter, né?
Critério que busca as raízes do denominador da função de transferência, né? Função de transferência, lembra? Do sistema e as coloca no semiplano esquerdo ou direito, determinando assim a instabilidade do sistema, tá certo? E aqui, né, continuando ainda com as histórias do controle clássico, o lugar das raízes é um dos mais clássicos métodos de grafo utilizados para a definição de um sistema estável ou instável. Tá? Ele foi proposto por W.R. Evans em 1948. Permite determinar a posição dos polos de um sistema realimentado a partir do conhecimento dos polos e zeros do sistema, a malha aberta e em função do ganho da malha. E aí você tem aquele clássico ali, se os polos estão no lado direito, ele é um sistema instável. Se eles estão no lado esquerdo, esse é um sistema estável, certo? E ainda, o lugar das raízes é a posição de polos e resposta no tempo. Correto? Você tem a imagem e tem a resposta ali no tempo. Isso também foi um grande diferencial, porque até o momento ali tudo era na frequência. Gold, Nike, Bulls, era tudo na frequência. E aqui já nas polos, né, os lugares das raízes, é no tempo. Tá certo? Para você que já é um engenheiro quase em formação elétrico, falar frequência é muito simples. Mas para qualquer pessoa, mesmo na área de exatas, relacionar o tempo ao invés de tempo, sem esse tempo sendo na frequência, é um pouquinho, não é tão simples, tá bom? Pois bem, falando ainda de controle clássico, né, temos aqui o chamado ali, né, a margem de ganho, correto? Tanto utilizado no critério de estabilidade de Nike como também no de Bold. Este é o de Nike, certo? Que tem toda uma bola e tal, um desenho circular. E aqui é o desenho, né, da critério de estabilidade do estudo, né, de Bold. Nesse sempre tem um ganho e tem a fase desse sistema, certo? A margem de ganho em ambos é o fato pelo qual o ganho em malha aberta de um sistema estável deve ser alterado de modo a tornar o sistema marginalmente estável. E a margem de fase é um atraso da frequência de cruzamento de ganho necessária para que o sistema atinja o limite de instabilidade, né? Você descobre até que ponto aquele sistema aguenta a estabilidade e até ali ele já chega num limite que se torna instável, certo? Temos também aqui esses conceitos de margem e ganho, né, de fase, foram propostos para avaliar a estabilidade relativa dos sistemas SISO, Single Input, Single Output, uma entrada e uma saída, correto? Sobre os dois tipos de incerteza na planta. Quais eram as incertezas na planta? Mudanças puras no ganho e na rotação de fase, por exemplo, causadas devido à alteração de comportamento de sensores e atuadores, certo? Pois bem, ainda falando de controle clássico, síntese de controladores P&D, né? A gente já fala de alguns métodos. Temos os controladores P&D de uso frequente devido à sua simplicidade. Ele é muito utilizado, é um dos sistemas de controle, né? Um dos métodos de controle mais utilizados assim na indústria, principalmente. E ele acontece, né, ele é possível, né, o controlador P&D em 4 configurações possíveis de controladores. Quais são elas? Né, que tem a mesma estrutura do P&D, né, seria o controle proporcional, só o P, controle proporcional integral, PI, proporcional derivativo, PD, e o controle proporcional integral derivativo, o PID. Tá? E qual é o objetivo desse tipo de controle que tem essa configuração P&D? Aproveitar as características particulares de cada uma dessas ações, a fim de se obter uma melhora significativa no comportamento transitório e em regime permanente do sistema a ser controlado. E temos também uma compensação que se utiliza muito no P&D, o lead lag. Essa compensação é por avanço e atraso, se comporta como um controlador também P&D. Você deve ter ouvido também, é um sisteminha lead lag, ele também se comporta como um controlador P&D,
tá certo? Tranquilo? Tá relembrando algumas coisas de controle? Bora lá mais ainda falar sobre isso, né? Como que são as representações do modelo no sistema de controle clássico? Como que ele se representa, né? Bom, utilizamos o domínio da frequência, que é a função de transferência, né? Por meio da função de transferência, certo? De um sistema, essa função de transferência tem aqui essa notação G de S, e ele é o quociente, né, entre a transformada de Laplace do sinal de saída e a transformada de Laplace do sinal de entrada. YS, ou seja, saída, pelo U de S, que é o sinal de entrada. E aqui, como é só uma entrada e uma saída, nós temos uma entrada, que é o U de S, certo? Que é onde você tem ali, e temos no meio a função de transferência da planta contínua, e temos a saída, que é a saída Y de S, que é o G, que seria o que? O sistema, certo? Essa função de transferência, vezes o U, tá certo? E aqui na concepção assim, né, como a gente pode trabalhar, a gente tem essa seguinte expressão aqui, essa é utilizada no controle clássico para a representação do modelo. Tá certo? E não é à toa que no lugar de raiz utiliza muito essa parte dos polinômios ali, os polinômios matemáticos. Quem diria, né? Você talvez deve ter estudado os polinômios lá no oitavo, nono ano, sétimo ano, agora não sei. Eu acho que eu fui no quarto para mim, mas para que tantas equações que tem? Ele é ao quadrado, tríplico. Aí você já tem uma explicação na onde você ia esbarrar em controle. Tá bom? Continuando aqui nosso desenvolver, vamos falar mais ainda sobre essa representação SISO, Single Input, Single Output, uma entrada, uma saída, malha fechada. E os sinais aqui, né? Y é o sinal de saída, certo? Y é o sinal de saída, R é o sinal de referência, E é o sinal de erro, né? Todo sistema está suscetível a erro. Temos a função de transferência G, é o ganho direto, H seria o ganho de realimentação, GH seria o ganho da malha, certo? E F seria o ganho da malha fechada, né? O GH não seria da malha aberta, seria da malha aberta, né? O F já seria da malha fechada, né? Tá certo? E o Vzinho aqui que você pode encontrar às vezes é o sinal de realimentação, porque como é uma malha fechada, ela saiu, mas eu tenho aqui o fechamento e realimento novamente esse sistema, tá certo? Continuando também, vamos falar um pouco mais de controladores PID, que é um exemplo prático do dia a dia, que às vezes até ali você pode ainda, com o controle 1, já atuar ali, você já está responsável na área, ali na empresa, na indústria, na fábrica, whatever. Vamos lá. Na prática, os PID são encontrados no interior de controladores eletrônicos, chamados single loop, tá? Muitas vezes com microprocessadores e também através de softwares em controladores programáveis e outros equipamentos de controle. Os controladores contínuos podem controlar os processos de 4 formas, por isso que tem aquelas 4 formas da estrutura do PID. O controle proporcional, o controle derivativo, o controle integral e o controle proporcional integral derivativo, tá? Então, como você diz, às vezes você tem todo um corpo, mas isso aqui já é um equipamento, já está pronto, mas como diz ali, ele está ali no interior desse controlador eletrônico, tem ali uma programação PID, tá certo? Pois bem, falando mais, né? Estes 3 modos de controle são também designados de ações de controle, cada uma delas reagindo de forma distinta ao erro presente nos sistemas. O controle proporcional, o P, né? Ele ajusta a variável de forma proporcional ao erro. O controle proporcional integral, PI, ele ajusta a variável de controle baseando-se no tempo em que o erro acontece. Já o controle, né, proporcional derivativo, PD, ele ajusta a variável de controle, certo? Tendo como base a taxa de variação do erro. A combinação desses todos tipos de controle forma o controlador conhecido na indústria como P e D. E não se engane aí se tá a palavra controlo que eu peguei de material diretamente de Portugal, tá?
Continuando nós desenvolvendo ainda, falando de controladores P&D, o algoritmo, né? Vamos falar um pouco do algoritmo, do proporcional integral derivativo, é o algoritmo de controle mais usado na indústria e tem sido utilizado em todo o mundo para sistemas de controle industrial. A popularidade de controladores P&D pode ser atribuída, em parte, ao seu desempenho robusto em uma ampla gama de condições de funcionamento e, em parte, à sua simplicidade funcional, que permite aos engenheiros operá-los de uma forma simples e direta. Por isso, se você gosta de controle, fez ali 1 e 2, que seja atuar, escreveu o algoritmo de um básico controlador P&D, você deve saber, tá? Nem que você não goste também de controle, porque você fez que seja controle 1, tá? Que seja isso, você tem que saber, tá bom? Pois bem, a ideia básica por trás de um controlador P&D é ler um sensor, calcular a resposta de saída do atuador através do cálculo proporcional, integral e derivativo e então somar os 3 componentes para calcular a saída. Antes de começarmos a definir os parâmetros de um controlador P&D, vamos ver o que é um sistema fechado, certo? E algumas das terminologias associadas a ela, né? Não sei se todos aqui que são os alunos do curso tiveram ali, fizeram já controle 1 no mínimo. Então vamos repassar um pouquinho aqui o que é um sistema fechado. Pois bem, vamos lá antes, né, falar alguns requisitos de desempenho que temos aqui dos controles, né? O controle de desempenho de um sistema é medido pela aplicação de uma função degrau definida como setPoint e em seguida é medida a resposta de variável de processo. Geralmente a resposta é quantificada pelas características da onda de resposta. E temos também a subida. Esse tempo de subida aqui, né, nós temos o tempo em que o sistema leva para ir de 10% a 90% do estado estacionário ao final. Temos o percentual de overshoot, correto? Quanto ao overshoot ali, aqui é a resposta típica de um sistema P&D, certo? O setting time, que seria o setting time, é o tempo necessário para a variável do processo chegar dentro de uma determinada porcentagem, normalmente isso é determinado 5%, tá, do valor final, e o state error, que é a diferença final entre as variáveis do processo e o setPoint, tá? Pois bem, algumas curiosidades, né? Vamos falar algumas curiosidades de controladores P&D. Controladores P&D, você tem o seu forninho elétrico, você tem também ali naqueles aquecedores aqui, né, que você vai no camp, né? Fazer um camp ali, né? Armar barraca, você tem aqueles foguinhos elétricos, né? Forninho, né? Além do forninho, você tem fogãozinho elétrico, né? Tem uma diferença. Curiosidade, o controle de temperatura de um simples forno elétrico é um bom exemplo de um controlador P&D, sabia? Mas ele é de malha aberta ou é de malha fechada? Bom, vamos ver primeiro aqui toda a atuação como que seria esse diagrama. Bom, eu já deixei ali algum spoiler, reflita a respeito. Esse controlador P&D de um forninho elétrico ou de um fogãozinho elétrico é fechado ou é malha aberta? Pois bem, fique ali pensando ali a respeito, tá? A gente volta a falar sobre isso, mas dá essa pensadinha ali, malha aberta ou malha fechada? Vamos depois aqui com o surgimento do controle clássico, né? Em todo momento se falava de um conceito, ou se fala melhor de um conceito em todos os sistemas de controle, não somente do clássico, os próximos que estão a vir, se fala muito do conceito de estabilidade. Mas o que é afinal o conceito de estabilidade para aqui nessa parte de controle? Bom, ali diz o nosso exemplo aqui, né? Você tem a estabilidade de um cone. Se ele está em sua base, ele está estável. Se ele não está posicionado em sua base, mas deitado, ele está neutro. Porque aqui eu não estou mostrando que ele é um cone. Mas agora, se eu deixo ele em sua ponta, ele está instável, certo? Bom, o conceito de estabilidade é crucial nos sistemas de controle, seja qualquer tipo de método, clássico, primitivo, robusto, não linear,
variável e todos os demais que eu vou trazer para vocês. Moderno, todos esses abordam o conceito de estabilidade. É crucial, tá? Não é exatamente uma especificação, mas sim um pré-requisito para o projeto, entendeu? Não é uma especificação do sistema, mas é um pré-requisito. Não, é desejável que seja um sistema estável, entendeu? E a estabilidade absoluta, né, é o que quando se diz a estabilidade absoluta? O sistema é estável ou não, tá? Esses são conceitos que vocês vão ouvir muito em qualquer seja o método de controle. Pois bem, a localização dos polos em malha fechada fornece uma indicação do tipo temporal. E esse tipo de informação da localização dos polos de malha fechada já nos demonstra a estabilidade ali do sistema, certo? Lembrando sempre, se esses polos estão no lado esquerdo, o sistema é estável. Se eles estão no lado direito e cada vez mais afastado do eixo, né, do eixo zero, mais instável é o sistema, certo? Se ele está próximo ainda do eixo zero, mas do lado direito, é um sistema neutro. Mas o que se deseja, né, em qualquer sistema de controle, que seus polos em malha fechada estejam cada vez todos praticamente, né, ou que tenham em grande maioria no lado esquerdo, certo? Do eixo imaginário, tá? Um sistema é dito estável se a resposta temporal for limitada para qualquer sinal de entrada também limitado. Estabilidade robusta é algo que vocês vão ouvir mais para frente, é um critério na qual, ao se projetar um controlador para uma determinada planta, essa seja estável para qualquer fator de incerteza. Uma coisa é dizer que esse sistema é estável, uma coisa é dizer que essa planta ou esse sistema possui estabilidade robusta. Mais para frente, quando eu apresentar para vocês controle robusto, isso vai retornar à tona, tá? Continuando, onde mantém o desempenho especificado, independente dos erros existentes entre o modelo do projeto e o modelo real, e de larga variação dos parâmetros do sistema, tá certo? Isso é o conceito de estabilidade robusta. Continuando, um sistema de controle é um conjunto de componentes interconectados que gera uma configuração capaz de prover uma resposta desejada pelo sistema, tá? Assume-se que existe uma relação linear causa e efeito, tá? Para os componentes do sistema que é linear. Por enquanto, até um certo ponto que eu vou apresentar vários métodos, vários tipos de controle, tudo é linear, tá? Vai chegar lá na frente que vai mudar um pouquinho isso, né? Porque o universo não é linear. Mas continuando, o sistema composto por componente que deve ser controlada é o processo ou a planta, é o processo que deve ser controlado, é uma planta que deve ser controlada. O componente que determina o controle é o chamado controlador. Agora, o componente que realiza o controle é o atuador, né? A palavra, ele atua em cima do processo ou da planta. E o componente que monitora o sistema é o realimentador, porque ele está ali na observação, vou realimentando e vou vendo o que eu tirei dessa realimentação, tá certo? Por isso que os sistemas de controle podem ser aplicados, né, já em processos como plantas, em diversas áreas, como até eu disse para vocês nos primeiros slides aqui desta aula, até na economia. E ele é muito utilizado. Tanto é que em algum momento eu vou mostrar para vocês, tem uma técnica chamada filtro de Kalman, que ele é muito utilizado na parte até de estimação de ganhos, tanto da bolsa e etc. Ele já é manjado, não sei se você já ouviu. Então vamos lá então. Os sistemas de controle são representados graficamente por blocos, diagrama de blocos. Se você não tem afinidade, né, já comece a ter. O bloco de um componente é sintetizado por um sinal de entrada, né? Aqui é um sinal de entrada com esse símbolo, que é modificado, resultando um sinal de saída. Ou seja, esse sinal de entrada ele passa por um processo que vai resultar, né, num sinal de saída. A relação entre entrada e saída é o input-output.
para o componente do sistema é assumida como a relação de causa e efeito. Tá? O sistema de controle de malha aberta, que é o chamado Open Loop Control System, utiliza um controlador ou um atuador de controle para obter a resposta desejada, certo? Aqui a gente tem o diagrama de blocos de um sinal de malha aberta, né? De sistema de controle de malha aberta. Temos a entrada, temos um dispositivo atuador, certo? Que ele pode ser tanto um controlador como um atuador ao mesmo tempo, né? Um dispositivo atuador de controle, que ele atua em cima de um processo e já obtém a sua resposta desejada. Nesse sistema de controle, o controle ocorre diretamente. Quando é malha aberta, é direto. Não utiliza a realimentação, o feedback. Tá? Não se fecha a malha. Malha aberta, ali você tem entrada, um atuador, um processo a ser controlado, né, pelo meio do atuador, e já a saída ali do sinal do que você deseja receber. Tá? A entrada expressa um valor desejado para a saída do processo, como por exemplo, bem bizarro, né? Seria a máquina de lavar roupa. Pois bem, um sistema de controle de malha fechada, o Closed Loop Control System, utiliza uma medida de atual resposta do sistema para o seu controle. Olha só como ele tem não somente essa linha de cima da malha aberta, agora por ser fechada ele tem o quê? Uma realimentação, que é o sinal de medida, tá certo? Este é um esquema de um sistema CISO, né? Lembrando, uma entrada e uma saída, single input, single output, com realimentação de saída, correto? Pois bem, processo ou planta, né? Falando um pouco mais, que seria? Representa a parte do sistema cujo comportamento se quer controlar, você controlar uma planta, um processo, correto? Medidas de realimentação, é a saída do processo que é convertida para a dimensão da entrada e realimenta o comparador. Comparador compara o comportamento do sistema representado por todas as medidas naquele instante, com uma configuração de referência à saída desejada. Saída desejada. Valor desejado para o sistema representado pela entrada em seus terminais. Controlador atua como guia, calcula as modificações que devem ser realizadas para levar o sistema ao comportamento desejado. O sinal que especifica tais modificações devem ser enviadas à planta. Certo? Esse é o papel do controlador. Novamente, um diagrama de um sistema de controle de malha fechada, tá? Que aqui a gente tem direitinho o dispositivo de controle, o atuador, o processo e o sensor, aqui tá bem completo, tá certo? Pois bem, em casos mais reais, se deve adicionar um componente chamado perturbação em cima do processo, correto? E que seria uma perturbação? Perturbação é um sinal atípico. Pode ser adicionado à saída do controlador, como na figura, ou adicionado à saída do processo, antes de realimentar o sistema, tá certo? A perturbação seria o quê? Algum ruído no sistema, algum ruído no sinal, certo? Que perturba ali a planta, que perturba aquele processo, tá? Pois bem, alguns exemplos aqui diretos de sistemas de controle. Exemplo 1, temperatura do forno de um fogão elétrico. Um fogão elétrico, né, já dando aqui o spoiler da pergunta que eu deixei slides atrás, ele é um sistema de malha fechada. Ele tem o objetivo de manter a temperatura do fogão no valor ajustado para uma temperatura de referência. Tá? Um sensor mede a temperatura atual e retorna para o comparador, que indica uma ação de ligar o aquecimento ou desligar o aquecimento. Tanto é, né, aqueles mini forninho, né, elétrico de camping, você até escuta quando ele faz um barulhinho meio como se algo tivesse, ele chegou na sua temperatura máxima, ele se desliga. Aí ele vê que ele baixou, ele desliga de novo, sozinho, tá? Abrir o forno, no caso aqui de um forno fechado, pode ser considerado como uma perturbação. Por quê? É um ruído que você está colocando ali no sistema. Imagina um forno elétrico, você coloca ali temperatura 90 graus.
né? E aí, de repente, você abriu o forno, você perturbou ali o sistema que estava em 90 graus. Você causou alguma movimentação ali que ele já não está mais naquela temperatura, que ele vai voltar a colocar aquela temperatura novamente, tá certo? Pois bem, agora outro exemplo aqui de sistema de controle, máquina de lavar roupas. A máquina de lavar roupas se considera um sistema de malha aberta. E por quê? Olha só, após a escolha do tipo de lavagem, né, você vai na máquina, são vários tipos de lavagem que você tem, né? A máquina realiza uma sequência definida de operações que irão resultar na lavagem. Você tem lavagem roupa de cama, lavagem roupa de banho, lavagem encardido, tudo. E todas essas, elas têm uma sequência, correto? Cada tipo dessas lavagens também tem uma sequência já pré-definida. Tem aquela lavagem de 15, 20 minutos, ela segue toda essa sequência, mas a definição dela é totalmente diferente entre as sequências, totalmente diferente de uma lavagem de um encardido, correto? E o encardido segue a mesma sequência, só que ali as operações são diferentes, né? O tempo que fica ali em cada uma, compreendeu? Por isso é considerado um sistema de malha aberta, tá? Bom, na nossa próxima aula, aula 3, já vamos esbarrar já com outro tipo de controle. Esse daqui especificamente vocês acham que não conheceram, nem controle 1, muito menos em controle 2, tá bom? É o chamado controle moderno. Por que tem esse nome? Que trouxe para toda a tecnologia e desenvolvimento da engenharia, de todas as áreas, trouxe muita coisa. E é aqui que onde a gente vai começar, que seja meu caso, esbarrar informação a vocês, na qual vocês vão gostar. É muito, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.